Graças e paz, irmãos. Estou muito feliz de estar falando aqui hoje. Não sou acostumado a falar assim, mas eu precisava me tirar essa timidez e começar a falar sobre Deus. Como é bom começar com o seu próprio testemunho da sua vida. E eu vou começar me apresentando. Meu nome é Thiago Lima Vargas, eu tenho 20 anos, com cara de 16. Eu nasci em Guararapes, uma cidade perto de Araçatuba. E eu nasci num lar cristão. Toda a minha família, meus avós, meus pais são cristãos, são evangélicos. Então eu tive uma base desde criança com Deus, com Cristo. E eu era da Assembleia de Deus quando era criança. E com os meus 6 anos de idade, meus pais foram para Batista e eu fui junto com eles. E foi assim, desde criancinha, na igreja. E eu era muito ativo, porque meus pais, eles eram músicos, meu avô era pastor, e nós visitávamos várias igrejas. E quando eu era criancinha, foi assim até minha adolescência. Eu mudei para cá, mas eu continuei visitando as igrejas lá perto da minha região, de Araçatuba. Eu lembro que eu ia para fazenda, casa de fazenda, em culto. Eu achava o máximo, que eu adorava ir para a fazenda. E eu sempre estava na atividade na igreja. Sempre ia a um culto ou ia no louvor, participava de alguma coisa. Eu no louvor comecei com uma estrelinha, tocando, aquelas meia-lua, que nem o Monga. E eu fui crescendo, aí mudei para Santa Fé do Sul. Eu tinha 11 anos de idade, no começo da minha adolescência. E eu mudei para cá e eu continuei na igreja aqui, na Batista aqui, a primeira igreja batista com os meus pais. E eu frequentava, comecei a tocar, e eu não sabia nada, tive que aprender uma semana a tocar um instrumento baixo. Foi uma coisa que eu não esperava, mas aconteceu. Acho que se não fosse para a obra de Deus, acho que eu não teria conseguido. E eu comecei na adolescência, uma banda de adolescentes, e foi me apegando mais ainda aos caminhos de Deus. Eu fui crescendo na igreja, e como eu andava, visitava muitas igrejas, meio que eu via um padrão que acontecia nelas. E ao passar de eu crescendo, envelhecendo, eu vi que esse padrão não fazia sentido, não estava certo. E eu fui me desanimando com a igreja. Eu fui perdendo a vontade, não fazia sentido mais. E com meus 15 anos, eu falava assim, minha mãe me chamava para ir para a igreja, e eu dava qualquer desculpa para não ir. Eu falei assim, mãe, eu estou cansado, hoje o dia está ruim para mim, eu não vou. E cada culto era assim. E eu dava uma desculpa esfarrapada, e eu ficava em casa. Até as desculpas não derem mais certo, e eu ia sem a minha vontade. E eu ia, ficava com uma cara emburrada, uma cara que eu não queria estar lá. Acontecia o culto, eu parado assim, por que eu estou aqui, Senhor? Eu não queria estar aqui, não queria mesmo. Eu ia embora, e assim correu por muito tempo. E ao decorrer disso, o meu irmão, que é uma bênção de Deus aí, da minha vida, ele começou a ter a mesma pegada que a minha, que era
se distanciar dos caminhos. Então, o meu irmão, ele tem epilepsia, então ele toma remédio controlado. E quando chegava a hora do culto, ele tomava os remédios dele e ia dormir, porque o remédio dele era muito forte. Ele tomava, chegava na minha mãe e falava, vou dormir. E como ele era criança e ele não podia ficar sozinho por causa do problema dele, eu ficava cuidando dele. E isso era uma ótima desculpa para mim não ir para a igreja. Eu amava quando ele fazia isso, porque eu falava assim, mãe, eu tenho que cuidar dele, não posso ir para a igreja. Aí era uma desculpa, minha mãe não tinha como falar, não, você tem que ir, não tinha como. E eu ficava muito feliz quando ele fazia isso. E foi fazendo isso, culto, por muito tempo ele fazendo isso, até chegar um ponto que eu não queria mais, mesmo minha mãe me chamando, mesmo meu irmão não tomando o remédio na hora do culto, indo para o culto, eu falo assim, não mãe, eu não quero ir, não sinto a vontade indo para lá. E foi assim por um bom tempo, e com essa atitude que eu tive, foi um efeito bola de neve, porque eu me distanciando, eu me distanciei de tudo. Eu ficava dentro do meu quarto, eu me trancava lá, eu comia no meu quarto. A única coisa que eu fazia era ir para a escola de manhã cedo, eu chegava à tarde, ia pro meu curso, que era na ETEC de noite, eu chegava e dormia. E eu só fazia isso, eu não saía para nada, não tinha vontade de sair para nada, não tinha forças, eu não queria, só queria ficar em casa. Uma coisa que fez piorar mais ainda foi jogo de computador, de videogame. Porque eu chegava, jogava, aí era a hora do curso, eu ia para o curso, chegava à noite, ficava jogando até umas 4 horas da manhã, dormia umas 2 horas, ia para a escola, e essa era a minha rotina assim. E nada de eu querer voltar para a igreja, nada de eu sentir a vontade de voltar para a igreja. E foi assim até eu me formei no meu curso, na ETEC, me formei no ensino médio. E eu entrei na faculdade, que eu acho que foi uma época que piorou mais ainda, porque aí que eu me fechei mesmo. Com a escola eu falava com amigos, eu comunicava com colegas. Na faculdade não, eu ficava trancado o dia inteiro, saía para a faculdade, ficava 4 horas fazendo nada, ficava jogando, estava tendo aula, estava jogando no computador, porque a faculdade que eu fazia era no computador, eu baixava o jogo, o professor falando e eu jogando. E eu não estava nem aí, eu levava a faculdade pela barriga, eu não tinha nenhuma vontade de fazer a faculdade. E eu fiz 1 ano e meio de faculdade, tive que trancar. Nesses 1 ano e meio eu não fiz absolutamente nada, não tive vontade de fazer nada, ficava trancado. E na faculdade eu ia todo dia para a faculdade, e mesmo assim eu consegui pegar uma dependência, um ADP, por falta em uma matéria. Porque eu não gostava das matérias, a maioria das matérias já sabia por causa do meu curso. Então a aula, eu saía, eu ia para SBR aqui, ou ficava andando pela cidade, ou ia jogar sinuca, ou ia vir aqui na Lan House jogar jogo de computador. E era assim, e eu ia para a faculdade, jogava, chegava da faculdade, jogava. Eu acordava, jogava, ficava o dia inteiro jogando. E uma coisa que me prendeu muito mesmo. E eu fiz isso por uns 1 ano, 2 anos, assim. E eu estava me fechando, eu não queria falar com ninguém, eu não queria falar com os meus pais, eu não queria falar com meus amigos. Eu me trancava, a única coisa que eu fazia era sair para ir para a faculdade, para ir no banheiro e para pegar minha comida. E eu comia no meu quarto, eu não queria sair do meu quarto. E uma hora eu saí para pegar minha comida, e eu passei assim do lado da televisão,
eu vi uma notícia de um cantor, Cristiano Araújo, que ele tinha morrido. Era uma matéria assim, hoje faz 3 meses que o Cristiano Araújo morreu. Aí eu passei assim, o Cristiano Araújo morreu? Já faz 3 meses que ele morreu? E eu estou sabendo agora? Eu falei, mãe, você está sabendo que o Cristiano Araújo morreu? Eu falei assim, lógico, ele morreu já faz 3 meses, há tanto tempo, já está fazendo matéria já. E eu fiquei abismado, porque o mundo estava correndo e eu estava parado, quieto, sem vontade de fazer nada. E com isso, eu parei para pensar o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo isso. E eu tomei a atitude de não ficar mais no meu quarto. Eu não quis ficar mais no meu quarto, vou fazer alguma coisa. E na faculdade, eu conheci amigos, colegas na faculdade, e eles me chamavam, eu passei, vamos tal lugar. Eu falei, eu vou. Eu não queria ir mesmo ficar no meu quarto mais trancado. Eu falei, eu vou. Aí eu fui conhecendo mais pessoas, me chamando para a festa. E eu ia, não ia muito, mas eu ia algumas. E nessas festas, tudo que eu ouvia falar que acontecia em festas, eu vi. E eu fiquei abismado com aquilo. Eu não gosto dessas coisas. Meus amigos, meus colegas, eles bebiam, eles ficavam loucos, eles bebiam, vomitavam de tanto beber. E eu olhava aquilo e falei, não tem sentido alguém fazer isso. Por que eles vão fazer isso? A única coisa que eles vão ganhar é uma história depois, que as outras pessoas vão falar para eles, porque eles nem vão lembrar que eles fizeram. Não faz sentido. Então, eu ia nessas festas só para sair do meu quarto. Eu bebia, mas quando eu percebia que eu estava ficando bêbado, eu parava, porque eu não queria fazer isso. Não fazia sentido eu ficar bêbado. Então, eu vi muita coisa nessas festas. E foi piorando mais. Eu via por que meus amigos estavam assim. Eu vou fazer isso alguma hora. E eu pensava, cabulava assim. E indo na faculdade, levando as coxas, e festa, amigo, conversa, amigo de má índole. E eu querendo voltar para o meu quarto, ficar trancado no meu quarto. E uma hora eu estava jogando no meu quarto, no computador, e chegou uma visita que eu não esperava, que era a visita do garotinho Azaf, que ele morava em Rio Preto. Ele, uma vez por ano, lá em Estafé, ele visitava eu. Ele foi me visitar lá. Eu fiz tereré, nós tomamos tereré lá na varanda. Lá. Nós conversamos, batemos um papo. E nesse papo ele falou assim para mim: cara, eu fiquei sabendo que você não está indo mais para a igreja. Aí eu falei assim, eu não estou, por causa disso, por causa daquilo. Eu falei assim, cara, não faz isso. Volta para a igreja, cara. Seja qualquer igreja, mas volta para a igreja. Você não precisa ficar sem ir para a igreja. Por favor, volta para a igreja. E continuamos a conversar, falamos de igreja, várias igrejas, estilo de igreja. Continuamos a conversar, anoiteceu, o Azaf foi embora. E eu fiquei na minha casa, remoendo, e pensando, eu não quero ficar no meu quarto, eu não quero ir para essas festas com meus colegas. Por que não? Vou para a igreja. Aí eu fui visitar a church, que era na casinha do pastor. Fui visitar lá, cheguei lá, cumprimentei o pastor, era lá dentro, nem era na garagem ainda, era só lá dentro. Teve o culto, eu achei massa. A primeira coisa que eu já achei estranha era o nome. Batista Gratidão Church. Por que church? Eu ficava assim, por que church? Aí eu fui descobrir que church é a igreja. Aí acabou o culto, eu fui conversar com o pastor, e o pastor chegou assim para mim: Tiago, você é batizado?
Eu falei assim, não, não sou batizado. Você quer se batizar? Aí eu, na hora assim, fiquei assustado. Falei assim, quero me batizar. Aí eu falei assim, então senta aí que nós vamos conversar com a turma que vai se batizar aqui. Aí eu falei assim, tá bom. Eu fiquei sentado lá esperando. Aí juntou todo mundo. Falei assim, aqui é a turma do batismo. Os discipulados vão ser sexta-feira à noite. E quero que todo mundo venha, que o batismo vai ser em novembro. E esse discipulado é cada sexta-feira do mês. Aí eu falei assim, pastor, eu não posso ir, porque eu tenho faculdade à noite, na sexta-feira, e não dá para mim ir. Aí eu falei assim, não tem problema. Vem sexta-feira mais cedo, do discipulado você já vai para a faculdade. Aí eu falei assim, tá bom, eu venho. E eu fui, toda sexta-feira eu ia, e eu ia com a maior alegria do mundo, eu ia de bicicleta, de sorriso, orelha a orelha. Eu acho que eu andava assim, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, que tonto é esse que está dando risada à toa? Irmãos, parecia que eu tava mais feliz do que indo para a cozinha comer macarrão. Inclusive, se algum irmão fizer uma macarronada e quiser me chamar, eu vou com muito prazer, tá? E eu fui toda sexta, nossa, eu chegava suado. Eu lembro que o pastor pegava um ventilador só para mim, colocava na minha frente, assim, ó. E eu fazia o discipulado, eu ficava feliz, nossa, vou me batizar, cara. Finalmente vou me batizar. Eu tentei me batizar quando era criança, não deu certo, não consegui me batizar. E agora, com 18 anos de idade, eu vou conseguir me batizar. E foi rápido, foi tão rápido. Foi uma visita e já aconteceu isso. Assim, para mim era chegar na igreja, me adaptar com a igreja, com o pastor, depois eu ia me batizar. Para mim, eu estava com essa cabeça, mas foi rápido demais. E eu indo para os cultos, eu lembrei do Asaf, quando acabava o culto, o pastor me chamava, Thiago, vem aqui me ajudar a colocar a porta. Tinha que colocar a porta com os pininhos, aí tirava para colocar o culto, aí colocava de novo, arrumar as cadeiras, nossa. E eu ia até chegar ao batismo, que eu me batizei aqui na church. Foi o primeiro batismo aqui da church, eu me batizei aqui. E foi um dos melhores dias que eu já tive, porque foi lá que eu entendi por que eu estava daquele jeito, que eu estava cabisbaixo, que eu estava infeliz. Porque eu não tinha um objetivo, eu não tinha quem me ajudar. Eu estava sem alegria, eu estava sem Cristo na minha vida. Eu estava caído. E com uma simples visita, uma simples conversa, voltou essa ânsia de buscar alguma coisa. Essa vontade, essa alegria me tomou de volta. E eu ia mais nos cultos, aí mudou de igreja, aí começou o VAO. Nossa, eu morava um pouquinho do lado da Beira Rio, e a igreja era aqui, e era o VAO de tarde, no verão, um sol quente de rachar, e eu ia de a pé, chegava com a camiseta toda molhada, acho que se torcer saía meio litro d'água, mas eu ia, porque eu gostava. Porque eu me sentia feliz indo para a igreja, para o VAO. Chegava a semana, eu ficava, nossa, hoje é segunda-feira, cara. Ainda é segunda-feira. Aí na terça, chegava na terça, tem faculdade, não dá para ir no culto. Na quarta, tá chegando sábado, tem VAO. Na quinta, glória, quinta-feira. Na sexta, eu falei assim, nossa, amanhã tem VAO, hein? Oh, meu Deus, amanhã é VAO. Aí chegava no sábado. Sábado, hoje, era 3 horas, já estava tomando banho, sentava assim na televisão, assistia uma série, ficava assim, falta meia hora ainda para mim ir. 10 minutos. Agora é a hora, eu estou indo. E eu saía de a pé, de bicicleta, feliz, com um sorriso a orelha, porque eu me sentia bem vindo, eu me sentia acolhido. E aconteceram várias coisas comigo ao decorrer desse tempo. E nesses problemas eu me senti
eu não me senti sozinho. Eu tinha amigos que eu poderia contar, como o pastor Thomas, o Azaf, o Felipe me ajudou também pra caramba. E eu tenho certeza que se eu não tivesse tomado esse caminho, eu estaria na lama agora. Eu estaria, não sei. Eu não quero pensar nisso. Eu prefiro não pensar nisso. E o que eu quero dizer é que, como uma conversa, uma visita, pode mudar uma pessoa. Como você chegar no irmão que você está vendo ele, hoje eu não estou muito bem. Converse com ele, nem que seja, aí, como está o seu dia, você está bem? No seu trabalho, porque eu sei muito bem como uma conversa pode mudar. Uma visita, quando nós visitamos o Lar dos Idosos, eu fui uma vez e eu não sei por que eu não fui nas outras ainda. Eu quero ir nas outras. E eu sei, o pastor Túlio, o Thomas, visitam as pessoas aqui de Santa Fé, e eu fico muito feliz por isso, porque eu sei como uma visita pode mudar. E é uma coisa que eu tento trazer para mim mesmo, quando eu vejo uma pessoa meio que triste, eu tento conversar com ela, porque pode acontecer com a pessoa a mesma coisa que aconteceu comigo. E o que eu quero dizer é que uma coisa que eu aprendi aqui é que a nossa maior obra não está aqui. Não está aqui, está lá fora. Está lá com as pessoas. As pessoas que são a nossa maior obra. Elas que precisam de Deus. E uma conversa, cara. Uma conversa. Não precisa chegar na loucura. Ai, mano, conhece Deus? É só uma conversa tranquila, normal, conhecer. É só isso. Eu queria falar isso porque é uma coisa que mudou minha vida. Era isso que eu queria falar. Talvez o que o Tiago não saiba é que, claro, estava no nosso coração e as coisas acontecem no tempo de Deus, mas a visita específica para o Tiago aconteceu porque o pai e a mãe falaram: olha, nosso filho está precisando de ajuda. Lembra, amor? Eles passaram lá em frente de casa, pararam o carro e falaram: olha, nosso filho precisa de ajuda. Aí eu entrei em contato com o Azaf foi lá e aconteceu tudo isso que o Tiago falou. Eu fico muito feliz de ouvir o Tiago falando aqui, porque eu estou de boca aberta com todos eles. Falei: Deus, obrigado, porque já tem 4 para pregar aí no domingo à noite. Porque tem liberdade, tem o Espírito Santo, gente como a gente como eu, como você, gente como ele falou, que às vezes está aí precisando só de um abraço, de um oi. Por isso que eu digo, irmãos, crente não pode ser chato. Crente tem que ser feliz, tem que ser alegre, precisa, agora eu vou dizer, precisa ser agradável, né? Precisa ser uma pessoa agradável, sociável. O crente não precisa andar de cara feia, mas acolher. O Tiago usou essa palavra que foi a que nós usamos muito no início da nossa igreja: acolhimento. E a gente precisa continuar dizendo acolhimento, porque as pessoas vão entrar aí e muitas delas vão entrar cansadas da vida, cansadas, sobrecarregadas. E o que Jesus falou? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele recebeu alívio, foi lá tomar o tereré, e depois eles iam lá para casa, comia macarrão e faziam uma festa. E isso é bom, isso é igreja. Está vendo como não tem mistério? É mais fácil do que a gente imagina. O problema da igreja somos nós.
nossa religiosidade. Tem que ser, não tem não. Quer vir de bermuda, vem. Quer pintar o cabelo de azul, pinta. Jesus está olhando no teu coração, e Ele quer que você esteja bem. Então esteja bem em nome de Jesus. Mais uma vez, dê um aplauso a Jesus pelo testemunho do Tiago. Deus te abençoe, senta lá. Que bênção, que bênção. E Deus quer usar a tua vida. Queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado, ó, Deus quer usar a tua vida. Ô pirulito, Deus quer usar a tua vida. É pirulito, né? Deus quer usar a tua vida, viu, velho? Deus, eu conheci um cara chamado Tragédia. Falei, que tragédia é doido. O nome dele, filho de Tragédia. Mas que é Deus na vida dele também. Então às vezes a gente coloca rótulo. Não tem não. Tem aquela canção que eu gosto muito, né, antiga, eu venho como estou. Eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Alguma coisa assim, né? Eu venho como estou. Mas eu não posso ir na igreja porque eu tenho tatuagem. Quem falou isso? Tá louco? Né, Edson? Tem alargador, meu cabelo é verde, Não, filho. Quem aqui não tem problema? Levanta a mão. Você não tem não, chefe? Vou arrumar para você então. Todos nós temos dificuldades, queridos. Lutas. Esquisitice. Quem aqui às vezes se acha esquisito? Eu. Às vezes a gente é meio derbal, né? Mas sabe de uma coisa? Deus nos ama assim mesmo. Deus te ama desse jeito. E a obra que Ele começou, Ele vai terminar no tempo dEle. Não é no meu tempo. Então eu não vou ficar, você tem, não, você pode. Né? Então a gente vai caminhando e Deus vai acrescentando aqueles que hão de ser salvos. O que nós podemos aprender, eu falei sobre isso no domingo, é cairmos na graça do povo. Naquela igreja ali você pode entrar, que você vai ser aceito do jeito que você está. É igual o Zé, né? O Zé que vinha aí bêbado e dava trabalho. O dia que nós aceitamos ele do jeito que ele era, ele vem e senta e assiste mais o culto que muita gente. E parou de dar trabalho, porque ele já se sente parte. Que bênção, gente. Ele já se sente parte. Daqui um pouquinho ele larga a bebida, aceita Jesus, larga a bebida, a gente batiza o Zé. E eu espero por esse dia. Então o teu familiar, a tua família, o teu irmão, a tua irmã, teu pai, tua tia, teu primo, fique em paz, a hora dele vai chegar. Jesus vai chamar se você continuar orando. Se você continuar clamando, a obra vai ser feita em nome do Senhor Jesus. Amém?